Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, ou seja, tem horas que a fé a gente quer enfraquecer, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso, ele Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Até aí, tá bom, olha para cá agora, por favor. Até aqui, só lembrando, fazendo uma rápida síntese do que foi pregado nas últimas semanas, Paulo, ele vinha falando a respeito da justificação pela fé, de que a nossa justiça não é com base naquilo que nós fazemos, não é com base nas obras da lei, mas com base naquilo que Cristo fez no Calvário por mim e por você. É por conta do sangue de Cristo vertido na cruz que nós temos acesso a Deus. Não é por conta da nossa moralidade, não é por conta das cestas básicas que doamos, não é por conta das senhoras que ajudamos a atravessar a rua, mas por conta da graça e da misericórdia de Deus, mediante o sacrifício de teu filho no Calvário. E então Paulo, um pouco antes aqui no capítulo 4, ele usa os dois maiores exemplos do judaísmo, para de fato acabar com tudo que o judeu vinha fazendo e vinha se gabando. Porque os judeus se gabavam que eles tinham a lei, que eles tinham a circuncisão, que dele eram os patriarcas, os profetas, e tudo isso era verdade. E Paulo vem argumentando que, olha, todos, até no Antigo Testamento, também eram salvos pela graça, independentemente de obras da lei. E Paulo então cita os dois maiores exemplos do judaísmo, Abraão e Davi, para mostrar que até esses homens, Abraão, o pai da fé, e Davi, o homem segundo o coração de Deus, não foram salvos por conta daquilo que eles faziam, mas foram salvos por conta daquilo que Cristo fez. Mas calma aí, pastor, eles estavam bem antes de Cristo. Eles não eram salvos por aquilo que eles faziam? Nós no Novo Testamento sim somos salvos pela graça, pela fé. Mas no Antigo Testamento era a mesma coisa, como eu tenho falado aqui. A diferença do Antigo Testamento para o Novo é só o ponto de referência. O pessoal do Antigo Testamento estava para trás. Então eles eram salvos pela fé no Cristo que viria. Nós estamos à frente do tempo. Nós somos salvos pela fé com base no Cristo que já veio, que está lá atrás, mas em todas as dispensações somos salvos exclusivamente pela graça. Ou seja, todas as nossas conquistas acontecem pela graça mediante a fé. Tudo. A salvação, muito mais. É por isso que em Hebreus capítulo 11 você vê a galeria dos heróis da fé. Você não vê heróis da inteligência, heróis da sabedoria, heróis da boa obra, ainda que faziam, é claro, ainda que eram muito sábios, é claro, ainda que eram muitos inteligentes, é óbvio, assim como Paulo era. Mas você vê na Escritura heróis da fé. A Escritura, toda ela diz, como que eu venço o pecado? 1 João 5,4 responde, a fé que vence o mundo. Pela fé nós somos salvos, pela fé nós vencemos o pecado. Pastor, como que eu venço a tentação de desanimar? Porque convenhamos, todo dia você está com aquele ânimo para vir para o culto? Duvido, eu não estou. Tem dia que você, ai meu Deus do céu, eu não acredito em culto hoje. É assim, não é? Não vai ter coragem de falar que é, né? Mas é assim, tem dia que você está cansado, estressado, brigou com o marido, com a esposa, deu tudo errado no serviço, choveu, furou o pneu da bicicleta, do carro, da moto. Tem culto e aquele dia parece que o pastor não estava nem um pouco inspirado. Como que a gente vence a tentação de não desanimar? Até mesmo na caminhada cristã. Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ou seja, a fé no Senhor. Eles sim sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Fé, fé. A Escritura de Gênesis e Apocalipse fala sobre fé. Então agora Paulo vem mostrar a natureza da fé. Eu coloquei o tema ali? Coloquei, né? Paulo agora vem falar sobre a natureza da fé. E aqui no versículo 18 do capítulo 4, ele diz: Abraão, esperando contra a esperança,
É um grave erro, porque diz a Escritura que Abraão veio ser pai de muitas nações. Portanto, é um erro gravíssimo de entendimento a gente restringir as promessas apenas ao povo judeu, como alguns dizem. Não, mas isso aí era para os judeus. É um engano. É claro, naturalmente, Abraão foi pai dos judeus, naturalmente falando. A nação judaica descende dele. Mas espiritualmente, Abraão, o pai da fé, é pai de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, inclusive nós. É o que diz aqui no versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser o pai dos judeus? Não, para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Olha o que diz Mateus 8:11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas calma aí, se Abraão fosse pai apenas dos judeus, para que colocar o Ocidente? Nós somos o Ocidente. Era só colocar do Oriente. Digo-vos, muitos virão do Oriente. Mas não, do Oriente e do Ocidente. E tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, Abrão, que era o nome antigo de Abraão, significa pai alto. Agora, quando Deus acrescenta esse A no meio, passa a significar pai de muitas nações, incluindo a mim e a você. Graças a Deus por isso. Eu quero passar só 2 princípios então hoje. Primeiro, fé é crer mesmo sem ver. Você pode repetir isso comigo? Fé é crer mesmo sem ver. É claro, não podemos esquecer de forma alguma a definição básica e sublime do que é fé segundo Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza, eu creio. Aqui no versículo 18 diz que Abraão creu contra a esperança. Abraão não precisou de um prognóstico, dizendo que, olha, é bem provável que as coisas comecem a melhorar, então Abraão pode crer. Não, Abraão olhava para ele, olhava para Sara e dizia, estamos perdidos, como que a gente vai ter filho? Isso é fé, é você, independente da circunstância ao redor, você crê no que diz a palavra, no que diz o Senhor. É fácil. Agora, graças a Deus, o nosso país está saindo da crise do desemprego e lentamente já estabilizou e agora está subindo. Ou seja, graças a Lula e Dilma, afundamos no desemprego dos 14 milhões, estabilizou e o desemprego está diminuindo. Ou seja, tem um prognóstico de que as coisas vão melhorar. Você não precisa ter fé agora para saber que você vai arrumar um emprego. Com o tempo, se Deus quiser, vai abrir. E agora? Quando? E antes? Quando estavam os 14 milhões de empregados? Onde que toda a família tinha uns 2, 3 empregados? Ora, era necessário fé. Abraão creu contra a esperança. Esperança, é claro, esperança natural. Porque lembra? Deus promete um filho para ele com 75 anos. O senhorzinho Abraão de Bengalinha está com 99. E nada. Ele olha para a esposa dele com 90 anos. Estéril. Para ajudar. E mesmo assim diz a Escritura que ele creu. Por que diz a Escritura, seu corpo amortecido? Falei semana passada, né? Amortecido porque, meu irmão, aquilo lá nem tocando flauta, nem com Viagra subia mais, estava morto. É isso, ele olha para ele e diz, Senhor, está tudo morto aqui, não dá. Olha para a esposa, ele está mais morto que ele. Mas mesmo assim, crê. No versículo 19, olha o que diz. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, você sabe, a idade amortece o corpo, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Consegue ver o que é fé? A fé fortalece o homem. A fé nos faz ficar de pé. A circunstância pode ser toda contrária. Desemprego, doença, briga, miséria. A fé nos fortalece. Lembra, a Bíblia diz que Caleb tinha recebido a promessa de que ele herdaria a terra de Hebrom. E ele ainda era mais jovem. Passa-se 10 anos, passa-se 20, passa-se 30, passa-se 40 anos. E cadê a promessa da terra para Caleb? Não tinha vindo. Então Josué vai dar a terra de Hebrom para Caleb. Sabe o que é fé? Fé é dizer o que Caleb disse. Olha o que diz Josué capítulo 10, versículo 11. 14, Josué 14, versículo 10 e 11.
Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Você já esperou por alguma coisa de 45 anos? Não, né? Então dá para esperar mais um pouquinho, eu acho. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Mas olha a continuação do texto. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Olha, assim como era a minha força, a minha fé, há 45 anos atrás, quando Deus me prometeu, o meu corpo amorteceu, pessoas morreram, as pessoas estão me ridicularizando, cadê a promessa, Caleb? Como era a minha força lá, como era a minha fé lá atrás, assim continua a minha fé ainda hoje. Isso é fé, é não enfraquecer na fé. Lembra da filha de Jairo? Diz a Bíblia que Jairo vai e suplica: Senhor, por favor, vai lá e põe as mãos sobre minha filha e ela vai ser curada. Então Jesus, no meio do caminho, faz o milagre na vida da mulher do fluxo de sangue. E então chegam as pessoas e dizem: Jairo, para de incomodar o mestre, rapaz, sua filha morreu. Quer uma notícia pior do que essa? Lembra qual foi a resposta de Jesus para Jairo? Não temas, crê somente. A circunstância é a pior possível, Jairo? Não teme não, crê, tenha fé. Não duvidou, como nós lemos aqui no versículo 20, não duvidou por incredulidade. Hebreus 11:6 também diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Como vamos agradar a Deus se não temos fé? Uma vez eu vi um ateu descrevendo o que é fé, a nossa fé, é óbvio, né? Descrevendo a nossa fé da seguinte forma: a fé é uma crença ilógica na ocorrência do improvável. Ele acertou boa parte. A diferença é que não é uma crença ilógica. É uma crença lógica, racional. É uma crença com base naquilo que o nosso Senhor Deus e Pai nos prometeu. É nisso que nós cremos. A fé não é algo que se recusa a ver os fatos, como muitos pensam. É engano. Você está lá, pessoa da família doente. Não está doente. Não está, não, declara, não está doente. Ou, já viu mulher, sobe na balança. Não estou gorda. Você está, tem que emagrecer. Não adianta, a fé não ignora os fatos. Mas a fé, ela considera as circunstâncias, mas acima de tudo, ela olha num Deus que está além das circunstâncias, que está acima das circunstâncias. A circunstância pode ser a pior possível, mas ele não olha apenas para isso. Ele considera assim como Abraão olhou e viu: eu não consigo ter filho. Minha esposa é estéril, também é velha, não dá. Abraão não olhou apenas para os fatos, para os obstáculos e para as dificuldades, mas olhou para um Deus que era superior às circunstâncias que ele estava passando. Da mesma forma deve ser comigo e com você. Eu sei que às vezes você olha, por exemplo, para o seu casamento. Você diz: morreu, só morte. Eu tentei fazer de tudo, é um defunto que tem em casa. Tanto o marido como a esposa. Acabou o casamento, foi embora. Você olha para os seus filhos e talvez pensa: está morto, está morta, acabou as esperanças. Quando que isso aí vai dar jeito? Não tem como. Talvez você olhe para a sua vida financeira, e o que você vê? Morte. Olha para a doença, o que você vê? É morte. Olha para a sua família, o que você vê? É morte. Olha para a sua vida espiritual. Há anos, mancando, nunca consegue se firmar. E você diz: não tem como, não tem jeito. É só morte que tem na minha vida. Olha para a sua comunhão com Deus e vê uma comunhão rompida. Eu diz: Senhor, acabou. A circunstância pode ser verdade. Pode ser tudo isso que eu acabei de dizer. A fé não ignora esses fatos. Mas a fé olha além. A fé olha para o lado e diz: Senhor, por conta própria, eu fiz o que eu podia, olha, na força do meu braço, eu ensinei, eu dediquei, eu mostrei o caminho, mas não deu certo. Meu casamento eu fiz de tudo. Meus filhos eu fiz de tudo. Minha vida com Deus eu fiz de tudo. Daí você olha para a circunstância e diz: não dá. É daí que você precisa manter os olhos além das circunstâncias. Isso é fé. É o que diz a Escritura para mim e para você. Olhar acima. Acima. Não interessa.
Ah, mas é viciada há não sei quanto tempo. Ora, qual o problema? Ah, mas faz 30 anos que ele não muda, que ela não muda. Você não está aqui hoje? Você não mudou? Se você mudou, por que seu marido não pode mudar? Por que sua esposa não pode mudar? Por que seu filho não pode converter? Toda vez quando alguém diz para mim, pastor, aquele lá eu não sei não, hein? Eu dou até risada, sabe por quê? Eu olho para mim. Falei, rapaz do céu, você teve jeito para mim. Pode ter certeza, para eles daí tem jeito também. É só você olhar para você. Quantos aqui algum dia se imaginaram no lugar de culto, ouvindo um homem pregar um sermão sobre esse livro preto que por muitas vezes você dizia que era antiquado, que era o livro dos burros, que era o pai dos burros? Eu detestava crente, para não falar ódio, né? Eu via crente passando com a Bíblia debaixo do braço. Ah lá, olha o desodorante de crente, só sabe andar com a Bíblia debaixo do braço, que é um fedor que só vendo. Eu era desse jeito, nossa. Minha esposa começou a ir à igreja, meu Deus, virei o Chuck dentro de casa. É o demônio. Eu fico vendo, teve jeito para minha vida. E ela falava, um dia eu vou te ver na igreja. Ah, eu gargalhava. Sabe, né? Igual Abraão, lembra quando Deus prometeu a Abraão o rio? E eu gargalhei. Exagerei, hein? Mas foi mais ou menos por aí. Às vezes o senhor olha para a circunstância e diz, não tem jeito. Desemprego, enfermidade, casamento, família destruída. Não negue os fatos, meu irmão e minha irmã, não negue os fatos. Mas lembre-se que a fé é algo que capacita a mim e a você a sobrepujar as circunstâncias. Fé, precisamos de fé. E segundo, e último princípio para encerrar, crescer em fé glorifica a Deus. Você pode repetir isso comigo? Crescer em fé glorifica a Deus. Versículo 20 de Romanos 4. Olha o que diz a Escritura. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Talvez você pergunte, pastor, o que significa isso? Se fortaleceu dando glória a Deus. Significa que, independente da circunstância, Abraão considerou quem Deus era. Ele não estava preocupado com as coisas que estavam acontecendo do lado. Ele considerou quem Deus era. Isso é fé. Você saber o tamanho de Deus, não o tamanho do seu problema, não o tamanho da sua circunstância. Porque você sabe, há tamanhos diferentes de fé. Não temos todos fé igual, não. Temos fé em tamanhos diferentes. Jesus repreende os discípulos várias vezes com a seguinte frase, homens de pequena fé. Pedro começa a afundar quando ele estava caminhando sobre a água. O que Jesus diz para ele? Homens de pequena fé. Jesus multiplica os pães, depois fala do ferimento dos fariseus, e eles dizem, nossa Deus, não tem pão. Jesus, rapaz, mas vocês acabaram de ver o que eu fiz. E de novo repreende-os, homens de pequena fé. A tempestade no barco da mesma forma. Quando Jesus prega sobre o perdão, olha a expressão dos apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, a fé pequena, a fé média e a fé maiores. Semente de manga tem a mesma essência da árvore de manga. Concorda comigo? Não tem nenhum botânico aqui, né? Acho que é botânico quem cuida de árvore, né? Semente de manga tem a mesma essência do que uma árvore de manga. Mas a força, a estrutura é totalmente diferente. É igual criança, mesma coisa. Criança tem a mesma essência de adulto. DNA, código genético, sangue, osso, cérebro, tem tudo. A força é a mesma? Claro que não. Desse tamanho aqui um mês, não consegue nem ficar de pé, nem sentado. Mas a essência é a mesma. A fé também é da mesma forma. E o que determina a força da minha e da sua fé é o conhecimento da palavra de Deus. Não adianta você falar, eu sou um homem de fé para orar e o morto ressuscitar, para o paralítico levantar, para o cego enxergar, eu tenho fé para orar e o púlpito achar. Mas sua fé é com base só no quê? Eu acredito. É só isso? O que determina a força da minha e da sua fé é o conhecimento desse livro preto. É o conhecimento da palavra de Deus. Você jamais vai crescer em fé se você não crescer no conhecimento da verdade. Se você não crescer no conhecimento da doutrina da Escritura. Eu sei que muitos ouvem falar de doutrina, mas, ai, que negócio chato aprender doutrina. É nisso que você cresce. Conhecimento da doutrina. E até um absurdo, né? Um parênteses aqui.
As pessoas hoje até dividem, né? Culto de doutrina, culto de ensino. Mas calma aí, tem culto que não tem ensino? Então não é culto. Tem culto que não tem doutrina? Ora, então não é culto. Culto de adoração. Que culto que é esse de adoração, meu Deus do céu? Você tem que adorar segundo a palavra. E para você ensinar o povo segundo a palavra como que se adora, tem ensino. Agora eu não sei como que esse povo separa. Daí percebeu? Nas igrejas que tem escola bíblica dominical ou tem culto de doutrina, culto de avivamento, lota. É só o povo girando, passando a parede, subindo. Culto de oração, fé da igreja. Culto de doutrina. Normalmente a pessoa vai ministrar ao professor meia dúzia de dois. Eu não gosto, né? Doutrina. Mas nós crescemos em fé pelo conhecimento da doutrina, da verdade, da palavra de Deus. Mas é claro, né? É preciso não apenas crescer na teoria, o aprendizado, o conhecimento da teoria, mas também da prática. Não adianta nada você saber tudo de doutrina, mas você não coloca a sua fé em prática. Não adianta nada. Você acredita, mas Deus é poderoso para fazer até os passarinhos trazer comida para a gente, assim como fez. Mas daí a sua poupança zero, você fica desesperado. E agora? O que vai ser de mim? Mas calma aí, você não acredita? É igual tem um conhecido. Ele é militar e pastor. Os dois juntos. Eu fico imaginando um cara marido de duas mulheres. Tem como? Não dá. O cara vai tratar bem uma e mal outra. Ou ainda que não trate mal, mas não vai dar tratamento adequado para as duas. Ele prega para o povo, que o povo tem fé. Você tem que ter fé que Deus vai sustentar você. Mas ele não tem fé para abandonar o serviço estabilizado e viver do ministério. É incoerência, não é? O conhecimento cognitivo da doutrina tem que andar junto com a prática. Fé é nada mais, nada menos do que nos apegarmos à fidelidade de Deus. Como assim, pastor? Olha para o passado, para aquilo que Deus fez. Olha para você que tem aí mais de 20, 30 anos. Deus tem sustentado você durante uma vida toda. Por que você acha que de certo momento em diante Deus não vai sustentar mais? Eu falei para os irmãos, né, quando a minha esposa engravidou do terceiro filho, irmão, você me perdoa dar o exemplo meu, mas quando ela engravidou do terceiro filho, ela estava orando já há quase um ano. Daí ela chegou e contou para mim, você vai ser pai de novo! Acordou eu na segunda-feira, minha folga, 7 horas da manhã, para minha madrugada, segunda. Falei, tá bom. E ela alegre, sorrisão aqui, ó. Deu 10 minutos, eu vi ela no quarto. Ai, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer da vida agora? 3 filhos, são pobres. Chorava. Mas, meu Deus do céu, estava alegre até agora. Esse aqui que eu pensei? Eu pensei em Deus. Calma aí, Deus sustentou eu esses 32 anos, 33 no final do mês. Esses 32 anos, esses 2 filhos até agora. Mas você acha que quando nascesse o terceiro, Deus fala, pastorzinho, quem mandou você ter o terceiro, hein? Eu ia sustentar até 2, agora não vou mais. Eu só lembrado do que Deus fez. Deus cuidou até agora. Eu tenho certeza que Ele vai continuar cuidando. Olha para a sua vida, meu irmão. Deus até aqui tem sustentado você, tem guardado a sua vida. Olha para o que Deus fez no passado. E tenha certeza do que Ele vai fazer no futuro. Olha para as promessas da Escritura a meu e a seu respeito. Olha como que Deus sustentou o seu povo. Olha como que Deus cuidou do seu povo. E por que você acha que você não vai cuidar? Se Deus trazia Big Mac via passarinho, literalmente, trazia carne na boca dos passarinhos, assim, para o povo comer. Para você acha que é impossível, num país que vive em crise, Deus abrir a porta de um emprego, você trabalhar durante 30 dias de forma penosa, receber o seu salário e comprar arroz e feijão. Você acha que Deus não pode fazer isso? É que muitos acham que isso aí não é milagre, né? Milagre para muitos é o seguinte, você está passando necessidade, parece uma cesta básica lá na porta da sua casa. Ai, Deus mandou. É claro que é Deus. Mas você sair entregando um monte de currículo, você se capacitar com cursos profissionalizantes, você se dedicar 30 dias de sol a sol, para depois receber o seu pagamento e fazer a compra do mês, é claro que é milagre da mesma forma. Deus só mudou o método, mas continua sendo milagre. Deus sustentou o povo com maná, meu irmão, vai sustentar você com arroz e feijão sim. A gente cresce em fé
Quando a gente cresce no conhecimento da palavra. Porque quanto mais a gente conhece, no dia da angústia, o que vai nos sustentar é o conhecimento da palavra. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui, assim como eu, já teve dias de pensar, né? Ai, a vaca foi pro brejo. Agora já era, meu Deus do céu. Eu já tive dias assim. Sabe o que me sustentou nesses dias? Não foi eu lembrar. Ai, aquele louvor que canta na igreja, uma benção. Não foi. Não foi lembrar das reuniões de oração. Não foi. Não foi lembrar do quanto os irmãos eram simpáticos comigo, com a minha família. Não. No dia da angústia, no dia da tribulação. O que me sustentou foi a palavra, foi lembrar. Está escrito, está escrito, está escrito. E eu creio que Deus vai cumprir a sua promessa. Foi assim que Abraão se fortaleceu. É assim que nós devemos nos fortalecer, com base no conhecimento das promessas e da palavra do Senhor. Agora, se você não busca conhecer, se você não busca aprender a cada dia mais, no dia da angústia, sabe o que você vai fazer? Vai desviar. No dia que vier a tribulação, a enfermidade, o desemprego, a separação, a desgraça, a morte, você vai embora. Cadê Deus? Ora, Deus estava na Escritura o tempo todo que você nunca leu, que você nunca se esforçou para aprender, que você nunca se esforçou para estudar, mas Ele sempre esteve ali. E para encerrar, apenas o que justifica a mim e a você, como diz aqui a Escritura, é a fé. É a fé, versículo 23 e 24, você pode acompanhar comigo? E não somente por causa dele, está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, por nossa mesmo, não somente por conta de Abraão, mas também por nossa causa, diz o verso 24, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O que se dá com Abraão, se dá com todo aquele que crê em Cristo. A fé faz com que a justiça de Cristo seja imputada a mim e a você. Porque não pense que apenas o fato da pessoa crer em Deus faz dela uma pessoa justificada. Não. Judeus não são justificados. Maometanos, islâmicos não são justificados. Por quê? Pastor, mas eles creem em Deus. Mas de fato não creem que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. E por isso não são justificados. O que nos salva e justifica é apenas a justiça do nosso Senhor. Romanos 3:20, olha que interessante que diz. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. O que Paulo está mostrando para mim e para você é que a lei, os mandamentos, não têm o poder e nunca vão ter de salvar alguém. Você não pode dizer assim, olha, eu obedeço os mandamentos, eu sou salvo. Primeiro que se você diz que você obedece os mandamentos, você é mentiroso. Pastor, você não conhece minha vida. Conheço. Você é mentiroso. Você fala que você obedece, é mentiroso. Pastor, eu obedeço, hein? Então você é arrogante. É pecado do mesmo jeito. Você consegue amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? Não consegue. Amar o próximo como a ti mesmo? Eu duvido. Mas só mais um mandamento então, para não dar muito, né? Se você quiser, eu derrubo você nos 10, não tem problema não. Mas só mais um. Lembra o mandamento que derrubou o apóstolo Paulo? Não cobiçarás. Não cobiçarás o cabelo liso da irmã, que o seu com progressiva não fica. É isso aí. Não cobiçarás a casa que o outro ganhou de herança, você está a vida inteira para comprar na minha casa, minha vida, não consegue. Não cobiçarás o carro que o outro tem e você está de bicicleta e a pé. Não cobiçarás o corpo que a fulana tem e o seu nem com regime vai. E aí, continua? Dizendo que você não pecou? Lembrando, a Bíblia diz que um pecado nos faz réu de toda a lei. Ninguém obedece, ninguém. A lei não salva, muito pelo contrário, apenas mostra que estamos condenados. É o que diz Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Pastor, o que é isso? A lei nos serviu de aio. Põe lá, por favor.
Aio, no grego, essa palavrinha aí, paidagogos. Guia de meninos, tutor. Lembra que tinha alguns escravos que eram separados para cuidar dos meninos dos ricos? E eles eram encarregados de ensinar aquela criança até a idade viril, até estarem formados. É o que diz ele também, né? Escravos, o que é aio? Guia de meninos, tutor. Escravos dignos de confiança, que eram encarregados de supervisionar a vida e a moralidade dos meninos pertencentes à elite, até que alcançassem a idade viril. Aí Paulo vem e diz para a gente, olha, a lei nos serviu apenas de guia. Até a vida adulta? Não, até Cristo. A lei nos leva até Cristo, para que, a fim de que fôssemos justificados por fé, como diz Paulo aqui em Gálatas. É necessário ter fé que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Do contrário, não há salvação. A ressurreição de Jesus Cristo é de fato a proclamação de que Ele é o Senhor. E assim como Ele foi as primícias que venceu a morte, um dia eu e você também venceremos. Fé verdadeira, portanto, é justamente entendermos que a morte de Cristo não foi algo casual. Não foi algo casual. Como nós lemos no versículo 25. Lê de novo, fechei aqui, mas vamos ler de novo. Versículo 25 de Romanos 4. O qual, falando a respeito de Jesus Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, o qual foi entregue, guarde essa palavrinha, foi entregue, ou seja, Jesus Cristo não morreu como todos morrem, mas ele foi entregue à morte. Deus Pai o enviou à cruz para que ele pudesse morrer. Leia Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ao Senhor, todavia, agradou moê-lo. Olha que forte a expressão. Aquela cruz foi do agrado de Deus, para que Deus pudesse moer o seu filho, para que nós pudéssemos ter vida. É isso que a Escritura diz. Pastor, mas calma aí, foram os homens que crucificaram a Jesus Cristo? Não, não foram. Eles apenas crucificaram, mas quem matou foi Deus. Os homens foram apenas instrumentos para que a vontade de Deus fosse feita. Para encerrar, Atos 2, 23, diz assim: sendo este, falando a respeito de Cristo, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência, ou seja, aquele que vem antes, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Então consegue perceber? Essa é a fé que justifica. A fé que Jesus Cristo não morreu por acidente, por falta de força, não morreu porque o imperador era mau, porque o governante era do capiroto. Não, mas ele morreu porque Deus Pai o entregou à morte. Lembra que quando Jesus, ele dá o brado, ele se entrega? Ele se entregou. Portanto, ressuscitou para a nossa justificação, como diz a Escritura. Se Deus, de fato, não tivesse tirado a Jesus Cristo do túmulo no terceiro dia, nós poderíamos chegar à conclusão de que, de fato, ele não foi capaz de suportar a culpa dos nossos pecados. Mas graças ao Senhor Deus e Pai, ele morreu na sexta e ressurgiu no domingo. É nesse sentido que diz aqui o texto. Ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que nos faz ser aceitos diante de Deus. Precisamos, de fato, crer que os nossos pecados foram imputados a Cristo e Ele pagou o preço na cruz. E por conta dele ter pagado a nossa dívida, sim, lembra? Diz a Escritura que o escrito de dívida que era contra nós. Nós tínhamos uma dívida. O salário do pecado é a morte, diz Paulo. Essa dívida, esse cheque foi compensado quando Jesus Cristo naquela cruz disse: está consumado. Essa é a fé que justifica a mim e a você. Crer que Cristo Jesus morreu por os nossos pecados e de fato ressurgiu para a nossa justificação. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?